Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre os principais problemas ambientais que as matrizes energéticas possuem, beleza? Então vamos lá! O ser humano precisa de energia. A nossa vida, a vida da modernidade, é toda pautada nos diferentes tipos de energia. Então é algo que a gente precisa utilizar no nosso dia a dia. A gente em casa utiliza computador, celular, ventilador, geladeira. Então tem vários equipamentos que necessitam de uma demanda energética. E não só da luz elétrica, os carros são movidos a combustível. Então os diferentes tipos de energia movem o mundo moderno. Só que para a gente utilizar essas energias há um custo, ou seja, há um custo ambiental a ser pago, porque toda ação humana na natureza vai gerar algum tipo de impacto. E cada um dos tipos de energia, mesmo as renováveis, as não renováveis, todas elas vão gerar algum tipo de impacto no meio ambiente. E é desses impactos que a gente vai falar agora. Vamos começar com os combustíveis fósseis. Bom, os combustíveis fósseis que envolvem carvão, petróleo e gás natural, eles são de longe o tipo de combustível mais usado na atualidade. O carvão, o petróleo e o gás, eles são muito importantes para a vida moderna porque a grande maioria dos nossos carros, caminhões, veículos agrícolas são movidos por esses três combustíveis. O carvão ele é muito utilizado nas termoelétricas, que a gente utiliza para fazer energia elétrica. Então, eles são fontes bastante consumidas no mundo, só que eles possuem um grau de poluição muito elevado. Eles liberam na sua queima muito gás carbônico, que vai acabar contribuindo para o efeito estufa. O efeito estufa intensificando vai acelerar o aquecimento global e o aquecimento global vai gerar uma série de mudanças climáticas. Então esse é um dos principais e maiores problemas. Mas fora isso, a poluição ela causa um problema no nosso dia a dia, porque quanto mais a gente respira esse ar poluído, mais doente a gente fica. Os problemas respiratórios, por exemplo, são maiores nas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Volta Redonda, que tem a CSN no meio da cidade, do que em cidades menores, como Coatis, por exemplo, ou mais afastadas como Mauá, Penedo. Então, quanto mais próximos a gente está de áreas urbanas, áreas que têm muitas fábricas, muitos veículos, maiores serão esses problemas respiratórios. Além disso, essa poluição do ar abaixa de uma maneira geral a qualidade de vida. Por quê? Com esses problemas, a gente acaba tendo que procurar mais um médico, a gente se sente mais cansado, as nossas casas acabam juntando mais poeira, ar-condicionado acaba estragando mais facilmente ou precisa trocar o filtro mais rapidamente por conta dessa poeira acumulada. Enfim, gera uma série de transtornos para a zona urbana e, óbvio, também para a atmosfera, porque isso acaba prejudicando todo o sistema climático do planeta. Aqui no Brasil, nós utilizamos muitas hidrelétricas, Elas são bastante utilizadas por causa da quantidade de rios caudalosos, rios de planalto que possuímos aqui. Só que uma hidrelétrica, ela também possui os seus problemas, ou seja, ela vai causar alguns transtornos ambientais também. Quando você vai construir uma hidrelétrica, você precisa alagar uma grande área, e essa área, às vezes, pode ser uma área de floresta. Então, essa área florestal alagada, ela vai acabar se decompondo ali, as árvores vão se decompor embaixo da água. Quando as árvores se decompõem embaixo da água, acabam liberando diversos gases para essa água, resíduos orgânicos que contaminam a água e eventualmente são liberados para a atmosfera. Então, as hidrelétricas elas acabam também poluindo o ar. Por quê? As árvores que foram inundadas liberam esses gases para a nossa camada atmosférica, além de contaminar o curso do rio. As represas impedem que o fluxo do rio aconteça de forma natural, impedindo, por exemplo, peixes migratórios que vão fazer a sua desova na nascente do rio ou próximo da nascente. Essa represa impede que eles cheguem até essa região. Então são necessários alguns canais laterais para que esse peixe consiga ultrapassar essa barreira. Além disso, essas represas podem inundar áreas ribeirinhas onde existiam vilas de pescadores, pessoas que moravam próximas
da área de onde essa represa foi construída e elas vão perder as casas, porque as casas vão ficar submersas. Então o governo precisa realocar essas pessoas. Então existe um impacto social na construção das hidrelétricas também. A energia nuclear é uma das mais polêmicas do mundo. Por quê? Ela consegue ser muito eficiente, gerando uma quantidade muito boa de energia com pouca quantidade de urânio, plutônio, material radioativo utilizado no reator. Só que o grande problema é o que fazer com esse material radioativo. Uma vez que o urânio se esgota dentro do reator, ele é necessário ser trocado. E nessa troca, ele precisa ser armazenado em tambores de chumbo e tem que ser colocados dentro de piscinas com materiais especiais naquela água para que a radiação não contamine o ambiente. Então é necessário um cuidado especial com esse material. Uma hora essas piscinas vão acabar enchendo, então serão necessárias construir outras áreas para armazenagem. E essa armazenagem tem que ser permanente, além de ser uma área de segurança, tem que ser vigiada 24 horas por dia. Então você tem esse problema da logística, do armazenamento e da segurança desse local. Além disso, se essas usinas forem construídas em locais que tenham vulcões, terremotos, tsunamis, furacões, eventualmente alguns acidentes podem acontecer, levando à explosão do reator. Às vezes esse reator acaba explodindo por falha humana e às vezes acontece alguma intempérie natural. Por exemplo, em Chernobyl aconteceu uma falha humana, levando à explosão do reator. Já em 2011, no Japão, em Fukushima, aconteceu uma tsunami e essa tsunami acabou levando à explosão do reator. Então, esse tipo de problema pode acontecer. Se o reator explode, a radiação é liberada e essa radiação ela atinge vários quilômetros de extensão. Por exemplo, foi detectada a radiação de Fukushima em 2011 na costa oeste dos Estados Unidos. Essa radiação ela conseguiu ultrapassar o Oceano Pacífico e chegar ao continente americano. No caso de Chernobyl de 86, a radiação de Chernobyl, que ficava na antiga União Soviética, chegou a Londres, alguns registros também em Portugal. Então essa radiação ela acaba atingindo uma área muito extensa e por isso o grande problema desse tipo de energia. A energia eólica é uma fonte renovável que tem baixíssimos impactos ambientais, mas ainda assim não fica livre deles. Por exemplo, nas áreas que são instalados os parques eólicos, há concentração de ruídos provocados pelas turbinas. Além disso, pássaros migratórios podem acabar colidindo com as hélices das turbinas e morrendo. A energia solar ela possui problemas ambientais no processo de fabricação das placas fotovoltaicas, porque são utilizados diversos produtos químicos e tóxicos que podem ser lançados ao ambiente via aérea ou nos rios ou no solo no processo de fabricação, se a fábrica não tiver um certo controle ambiental sobre o processo de produção. Além disso, quando instalados em áreas como desertos, essas placas acabam ocupando uma área muito grande. Isso pode prejudicar a vida de alguns animais que vivem ali. Por exemplo, águias que forem caçar, o sol refletindo nos painéis solares pode ofuscar a visão dessas águias, impedindo que ela caça algum lagarto ou algum outro bicho que ande ali pelo deserto. Então, são impactos pequenos, mas mesmo assim precisam ser levados em conta. Um dos tipos de energia mais utilizados no Brasil é a biomassa. A biomassa é uma energia renovável, a gente consegue fazer aqui no Brasil, por exemplo, o etanol a partir da cana-de-açúcar, os Estados Unidos fazem o etanol a partir do milho, a Europa faz etanol a partir da beterraba, a gente consegue fazer álcool com diversos produtos vegetais. Além disso, temos o biodiesel também, que é muito utilizado aqui no Brasil. Mas, mesmo esse tipo de energia renovável também apresenta problemas. Por exemplo, para produzir o etanol, a gente precisa de uma área agrícola muito grande e, às vezes, para se produzir a cana-de-açúcar, alguns agricultores fazem a queimada desse canavial, o que gera poluição atmosférica. Esses canaviais também são caracterizados como monoculturas, ocupando áreas de produtos alimentícios. Então, se a gente começar a plantar muita cana para produzir etanol, pode começar a faltar espaço para outros alimentos, alimentos que seriam para nossa mesa, para a gente consumir e não para produzir combustível. A energia geotérmica a gente não utiliza aqui no Brasil porque a gente não tem áreas vulcânicas, mas em países que possuem essas áreas ela é muito utilizada, como por exemplo a Islândia. O problema desse tipo de energia é que durante a sua extração, a extração do calor do centro da Terra, dessas áreas vulcânicas, pode acontecer a emissão de gases sulfurosos que acabam contaminando a atmosfera e podem provocar a chuva ácida.
Além disso, pode acontecer uma mudança no microclima do local onde essa usina está instalada e pode acontecer também a liberação de materiais radioativos que estejam presentes naquela área vulcânica, porque a lava, o magma do vulcão, ele possui uma diversidade de minerais e esses minerais eles podem ser radioativos, liberando assim para o ambiente. A energia maremotriz, apesar de ter também um baixo impacto, também não está livre dele. A fauna marinha pode ser prejudicada pela instalação daqueles equipamentos dentro do mar, mudando a dinâmica da fauna da costa. Além disso, a instalação desses equipamentos muda as correntes marítimas do local, provocando assim uma intensificação do processo erosivo na costa. Bom, então a conclusão é: todos os tipos de energia geram algum tipo de impacto ambiental. Toda ação humana na natureza vai gerar algum tipo de impacto ambiental. O problema não é gerar o impacto, o problema é que a gente não faz nada para mitigar esses impactos. A gente precisa começar a pensar também no que a gente está fazendo em favor da natureza. O caos que a gente está vivendo hoje mostra isso, que a gente não está sabendo lidar com a natureza de maneira correta. A gente extrai dela tudo que a gente precisa e a gente não devolve nada. Então é necessário cada vez mais a gente equilibrar esse processo. A gente precisa da natureza, infelizmente a gente precisa impactá-la de alguma forma, mas é preciso também mitigar esses impactos. É aí que está a chave do sucesso, é aí que está a chave da sustentabilidade. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estudem bastante e até a próxima.